Salve você antenado aqui no canal, cara, é derrota muito amarga, né, contra o São Paulo aqui em São Januário. Eu tô aqui, ó, na sala de coletiva, aqui tava Fernando Diniz falando sobre o jogo. Já eu trago a coletiva para vocês aqui na íntegra, né, gravada aqui, para vocês acompanharem tudo com detalhes. O Vasco entra em campo muito confiante, né? A torcida do Vasco estava muito confiante no dia de hoje, ingressos esgotados, muita festa na parte exterior do estádio, e a gente observou, né, que dentro de campo as coisas não foram muito bem. Bom, se a gente for observar, o Vasco teve uma mistura de azar com incompetência e também um detalhe de uma pitada de desespero no momento errado, né? Eu falei aqui para os amigos que também cobrem o Vasco aqui que a situação envolvendo esse protocolo de emergência do Diniz, né, foi um protocolo de emergência muito rápido dentro de campo, né, no segundo tempo. O Diniz desmontou completamente o sistema de jogo. O São Paulo com 1-0 no placar, dava para empatar, dava para tentar buscar esse empate, mas se a gente for observar um cenário, o Diniz ele aciona esse protocolo muito cedo, né? E eu pergunto para você, e se o Vasco vira o jogo? O que ia acontecer? O Vasco virou o jogo, vamos pensar aqui. E aí, você vai estruturar sua parte defensiva como? Cheio de atacante, nem tinha ali o Robert Renan, o Cuesta em campo, enfim, mas e acabou. Então a gente precisa entender aqui. Você vai acionar um protocolo de emergência, é super normal, ainda mais perdendo o jogo em casa. Mas você também tem que prever caso consiga reverter, né? Caso você consiga concluir. Então eu acho que o Diniz perdeu esse time, né? Ele perdeu um pouco essa questão envolvendo o equilíbrio da equipe. Não dá para construir, não dá para buscar um resultado sem você ter organização, é quase impossível. Se você estiver desorganizado da forma que aconteceu em campo, você dificilmente consegue chegar no seu resultado, até o Vasco tomar um gol ali, né, no escanteio, uma bola lançada na área, uma cabeçada, ninguém subiu, ninguém foi, ninguém interceptou, acabou o Vasco levando o segundo gol. Observando esse cenário, né, dentro da tabela de classificações, a gente teve a derrota do Fluminense, que mantém ali os mesmos 5 pontos de distância. A gente tem o Botafogo, que tem uma margem um pouco maior, porque empatou com o Mirassol, e agora o Vasco encara o Botafogo no estádio Newton Santos. Estádio esse que no último jogo o Vasco empatou, né? Levou para os pênaltis e acabou se classificando. E aí, como que o Vasco vai atuar contra o Botafogo? Vai ter que sair um pouco mais para o jogo, vai ter que buscar o resultado, porque a última partida a gente tem que ser sincero aqui, o Vasco abriu o placar, teve ali um empate do Botafogo, mas a gente precisa ser sincero. O Botafogo chegou muito próximo de desempatar, né? O Vasco conseguiu levar para os pênaltis, aí o Léo Jardim fez a diferença e o Vasco se classificou. Então, a minha preocupação para o jogo contra o Botafogo, ter que propor o jogo, ter que buscar o resultado, porque vai ter que compensar essa derrota contra o São Paulo aqui. O São Paulo também que entra na briga, né? Por G7 do Campeonato Brasileiro, que hoje é vaga para Libertadores, e a gente também vivo, o Vasco está vivo na briga, mas esse jogo em casa não poderia ter sido dessa forma, né? Bom, o que aconteceu hoje? Uma desorganização, o azar daquela bola do Ryan de cabeça não ter entrado, né? Se aquela bola do Ryan de cabeça entra, resolvia o problema. Já estava completamente cheque ali, né? O jogo em si, porque o Vasco estava em cima, estava jogando bem. Mas é uma mistura de azar com incompetência de alguns jogadores que jogaram mal. O PH foi muito infantil no pênalti ali. Existe uma contestação sobre o pênalti, mas eu prefiro nem comentar, porque parece que realmente foi pênalti. E a gente observando também ali o protocolo de emergência de uma forma errada. Bom, se a gente for observar aqui, os próximos jogos do Vasco são jogos muito acessíveis, mas cada vez mais vem acontecendo dessa parte de administrar os próximos jogos. O Vasco precisa fazer o dever de casa. Precisa ganhar em casa. Óbvio, vai ter que buscar vitórias fora, sim, mas em casa não pode escapar, como escapou aqui. Mas, enfim, questionamentos sobre o jogo. Fernando Diniz, ele tira o Barros, né, por lesão, mantém o Tietê estava mal no jogo, eu acho que eu tiraria o Tietê, daria um pouco mais de sustentação defensiva com o Hugo Moura, enfim. Mas foi tudo uma noite que tudo deu errado. Uma noite que tudo deu errado, a gente traz aqui uma informação que é exatamente o final do jogo, o fim, quando acabou. No ato do apito final do jogo, a torcida do Vasco ensaiou uma vaia, mas acabou aplaudindo, né, ali a equipe.
algo atípico aconteceu em São Januário. Isso é atípico, mas eu acho que é o ponto positivo dessa noite. Não dá mais para tirar nada de positivo, porque foi um mix ali de muitos problemas, né? Bom, queria saber a sua opinião. Eu tô aqui onde o técnico Fernando Diniz esteve aqui na sala de coletiva. Vocês vão acompanhar agora aqui no vídeo, então peço para você, humildemente, mesmo com a derrota, deixar o seu like, porque o Fernando Diniz, ó, daqui vai falar agora aqui no vídeo com vocês o técnico Fernando Diniz, o que ele falou sobre o jogo aqui na coletiva. Esporte, Diniz, além do seu ponto de vista na avaliação da partida de hoje, queria que você pudesse falar o que mais te incomodou em relação aos resultados num dia que parece que deu tudo errado. Parece que o Vasco ia criar muitas oportunidades, não ia resultar em gol, ou também se foi as substituições no final que deixou o Vasco um pouco vulnerável a levar o segundo gol. Obrigado, Diniz. Obviamente, boa noite. Eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0. A gente foi muito dominante. A gente botou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação do jogo é essa. Olá, Fernando, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Concordo com a tua avaliação, acho que o Vasco foi superior no primeiro tempo, o lance fortuito do pênalti acontece, e volta para o segundo tempo melhor. São 10 minutos que parecia que o gol ia sair a qualquer momento, ou o Vasco estava trabalhando para isso, um São Paulo nas cordas, sendo pressionado. E aí tem as substituições, e o Vasco, como você fala, se desorganiza. O Matheus França não entra tão bem individualmente. Queria saber de você se não é um pouco precipitada essa mudança com 12, 13 minutos. Não era melhor esperar um pouquinho, até 20 minutos do segundo tempo, para ver se o Vasco faria o gol na forma da organização que você levou do primeiro tempo para o segundo? Obrigado. Vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Eu acho... Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? E eu acho que hoje estava bem equilibrado. Tinha um equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar nas pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar... Às vezes acontece de entrar mal. E aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo. Também era ter um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete era um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8, e entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia. Mas as coisas acontecem, foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol, foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco. Começa a dar um pouco mais de espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva. Não foi, né? A questão não foi de jogar mal com a bola. A gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. Diniz, essa derrota, ela traz o que de lição? Eu acho que a lição principal é o seguinte, a gente foi construindo, e foi difícil a gente sair da situação que a gente estava, incômoda, e a gente apontou o nosso nariz para cima, para subir. E a gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente que a gente tem o objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E no jogo como hoje não é muito comum a gente ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo com 1-0. Não são coisas fáceis de responder. Porque quem assiste o jogo, você fala assim, não tem sentido terminar 1-0 para o São Paulo, o que aconteceu no primeiro tempo.
Aí é um time que tem, o time que tem mais posse de bola no campeonato. Se pegar os últimos jogos, o São Paulo foi superior na posse, jogando dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo de São Paulo completamente no primeiro tempo e criamos chances. O Rafael foi bem e era um arremesso lateral fácil de ser marcado, a gente cedeu um escanteio. A minha preocupação maior no jogo de hoje era a bola parada. E a gente cedeu de um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcamos muito bom. Esse gol deu uma determinada no que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, voltamos bem. E eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Eu acho que não foi isso. Eu vou ver o jogo depois. Eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a organização, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, porque a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, principalmente de linha alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás para marcar em bloco baixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco hoje perdeu uma grande oportunidade de chegar próximo ao G6 ali, né, passar, pelo menos chegar próximo ao Fluminense e ao Botafogo. Como trabalhar o emocional desses atletas depois que o Vasco veio de grandes partidas, grandes vitórias, e em casa o Vasco deixa escapar esses 3 pontos. E se o Barros saiu por lesão, se preocupa para o próximo jogo diante da equipe do Botafogo. Obrigado, Diniz. Boa noite. Ele teve um entorse no primeiro tempo e fez gelo no intervalo, mas assim, a gente não foi só por conta disso. Assim, o jogo tinha dúvida de tirar ele ali ou tirar o Tietchan na hora, mas ele tinha esse problema do entorse e ia ter que mexer ali. E o Tietchan de 5, ele também ia dar mais celeridade para o jogo. Então, era uma opção que a gente tinha. E talvez o Barros depois não aguentasse o jogo todo. E pode ser que aguentasse também. E o Nuno Moreira também não estava mal no jogo. Só que a gente estava precisando de alguém que colocasse a bola para dentro. Então, a entrada do Veguete justificava. E o Matheus França, do jeito que ele entrou nos últimos jogos e pelo que ele tem produzido no treino, também era justificava a entrada dele. A gente está discutindo agora as substituições depois que o jogo aconteceu e o resultado não veio. Mas o Barros também saiu contra o Vitória. Ele não estava mal no jogo. E ficou o Tietchan e o Coutinho jogou de 8. Aliás, o Coutinho terminou de 5 aquele jogo. Então, se a gente for comentar, eu falo isso na Vitória, não é negócio. A gente vai ficar comentando o resultado em si, só se na hora que você vai entrar, tá não. Se alguém falou assim, essas mexidas, na hora que mexeu, tá tudo errado, tudo bem. Mas agora é fácil falar. Mas foi praticamente a mesma mexida do jogo do Vitória. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu quero lhe perguntar sobre a presença do treinador da Seleção Brasileira, o Carlo Ancelotti, hoje aqui em São Januário. Você conversou com alguns jogadores algo a respeito disso? Se teve algum tipo de influência a presença dele no desempenho em relação ao Paulo Henrique, ao Ryan, os jogadores mais cotados ali para a seleção? Se você acha que houve algum tipo de pressão, se os jogadores sentiram alguma coisa com a presença dele? E o que você achou da atuação desses jogadores possíveis cotados para a lista de amanhã? Se você acha que, se o Ancelotti viu o desempenho deles hoje, eles estão mais próximos de serem convocados ou não? Obrigado. Eu acho que não é por causa do jogo de hoje que o Paulo Henrique ou o Ryan vai ser convocado ou não. Eu acho que o Ryan merece ser convocado por tudo que ele vem construindo. E o Paulo Henrique, menos ainda, porque o Paulo Henrique já mostrou lá que ele tem condição de ser convocado. Então, eu acho que o Coutinho fez um bom jogo, tecnicamente. Foi muito lúcido, ele saiu porque estava cansado, mas eu acho que ele jogou muito bem tecnicamente. Acho que ele conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. E hoje faltou pra gente inspiração. Faltou inspiração. A gente teve chance. Contra o Cruzeiro, você pegar o jogo do Cruzeiro, nós criamos muito menos do que hoje. O gol do Ryan, por exemplo, foi um gol improvável do cruzamento de pé esquerdo do Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje cruzou um monte de bola de pé direito, da linha de fundo, da intermediária. Tive bola para trás, tive jogada de saída de escanteio que entrou. Daí tive um monte de jogada de escanteio de bola do primeiro pau, bola na trave, depois chute fora da área. E não entrou nenhuma bola. Então, assim, a bola não entrou. Teimou em não entrar e, às vezes, acontece como aconteceu hoje. Você conversou com ele sobre a convocação? Não, acho que não tem nem. Acho que ninguém. Não, de maneira nenhuma. Acho que ninguém sentiu nada disso. Nem o Paulo. O Paulo Henrique, muito menos, que já esteve lá na seleção. Se ele não tivesse nunca sido convocado, mas ele já foi convocado, já jogou muito bem, entrou bem no jogo da Coreia, depois jogou bem contra o Japão, fez gol. E o Ryan também não. O Ryan estava agora, ficou 15 dias sem jogar. Importante que ele voltou em condições plenas, se recuperou muito bem. E faltou um pouco de inspiração. Que nem a bola de cabeça do Ryan, que foi na trave hoje, foi muito mais fácil do que o gol que ele fez contra o Cruzeiro, por exemplo, ou contra o Flamengo. Entendeu? E não entrou a bola, infelizmente. Aqui, Diniz, boa noite. João Silva, canal Colina em Foco. O Vasco estava muito próximo de bater um recorde importante, né? 5 vitórias consecutivas. Isso não acontece desde 1997, aquele timaço que o Vasco acabou sendo campeão brasileiro.
Isso acaba também te frustrando ainda mais pelo resultado? Uma questão mais pessoal. Como é que você vê essa questão dos tabus que você, já comandando o Vasco, conseguiu quebrar? E se me permite mais uma colocação, é o primeiro jogo que você não vai ter o Nuno Moreira. Ele foi titular em todos os jogos. Qual o tamanho desse desfalque para o jogo contra o Botafogo? Obrigado. Eu acho que o Nuno é um jogador que ele se encaixou muito bem com a minha maneira de trabalhar. Um jogador, já falei muitas vezes aqui, muito inteligente, solidário, um jogador técnico. Mas a gente vai ter jogador para substituir. Espero que a gente consiga substituir bem e quem entrar fazer um bom jogo contra o Botafogo. Em relação aos tabus, fico... No fundo, é uma coisa legal, quebrar tabu, assim, é muito gostoso, mas não é uma coisa importante para mim. Isso não é uma coisa importante. O importante é a gente trabalhar e fazer o nosso melhor possível para a gente conseguir vencer os jogos. Obviamente, quando a gente quebra alguma marca, é legal, fica marcado, a torcida gosta, dá um pouco mais de estima para o time, mas não fico pensando nisso, sinceramente. Eu não estava pensando em ganhar o jogo para quebrar tabu. Eu não usei isso como uma inspiração para nada. Eu acho que a inspiração para a gente era ganhar o jogo para a gente ficar mais perto de ter uma vaga na Libertadores. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Uma coisa que me chamou muita atenção assistindo lá da cabine foi as sucessivas ligações diretas do São Paulo. Com a bola no chão, eles não estavam conseguindo penetração e fazendo a ligação direta. Isso incomodou, porque a gente via às vezes que pegava de surpresa e acabava tendo uma escapada. Mas aí não saiu gol, foi um pênalti muito bobo ali. Mas essas bolas longas incomodaram vocês lá atrás? Eu acho que não. A gente estava preparado para marcar alto e as bolas não estavam sendo bem direcionadas do São Paulo. Eles estavam mais chutando a bola para frente do que direcionando em algum lugar. Acho que São Paulo deve ter chutado, sei lá, não sei o número exato, mas sei lá, se ele chutou 30 bolas, 28 ou 27, a gente teve domínio completo da situação. Então, quando você pressiona alto, você pressiona já sabendo que vai ter bola longa. Você vai limitar a ação de jogo curto. Se eles estivessem conseguindo sair curto, eles iam preferir sair curto. Então, o São Paulo não tinha muita gente lá para disputar a bola, você tinha 1, 2 jogadores só. E a chance que eles tiveram nessa arrancada, nesse tipo de bola, quando a gente estava principalmente até a metade do segundo tempo, foi uma bola que o Robert Hernandes disputou e teve um lance um pouco de sorte que acabou sobrando para o jogador de São Paulo, eles tiveram a chance de terminar o ataque. Mas a gente soube se defender bem das bolas longas do São Paulo. Boa noite, Diniz. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. O Vasco está na 9ª colocação com 42 pontos. Isso são 10 atrás do Bahia, que é o primeiro time dentro do G5, e 5 atrás do Fluminense, que é o primeiro time dentro do G7. Entre briga por vaga na pré-Libertadores, na fase de grupos da Libertadores e o título da Copa do Brasil, tem alguma coisa que você veja como obrigação, objetivo e sonho? E queria te perguntar também como é que você está prevendo, planejando o confronto com o Botafogo, é um time que vem num mau momento, com o David. Obrigado. Eu acho assim, obrigação, objetivo e sonho, eu acho que tudo se mistura. O nosso objetivo, que tem a ver com o nosso sonho, é conseguir classificar direto para a Libertadores. Mas com a derrota de hoje ficou mais difícil, ficou 10 pontos do Bahia. A pré-Libertadores é mais real, mas não deixa de ser possível também classificar direto. Só ficou bem mais difícil, pelo número de jogos que a gente tem para disputar. Tem que tirar 10 pontos em 21 para disputar. E em relação a a obrigação que a gente tem é de fazer tudo que a gente puder fazer para ganhar os jogos que faltam. De tudo, essa é a obrigação. O time correr, tentar. Hoje não faltou luta, não faltou coragem, faltou outras coisas, mas não faltou o principal. Eu acho que hoje, vou repetir, faltou um pouco de inspiração para o nosso time. A gente teve chance de fazer gol, mais de uma, antes do São Paulo, depois teve chance de empatar e até de virar, e a gente não conseguiu. Em relação ao Botafogo, o momento do Botafogo não é bom, mas é um grande time. E jogar lá no Engenhão é muito difícil. Eu acho que o campo sempre, lá e principalmente o campo do Palmeiras, do Atlético Paranaense, são campos diferentes, que têm uma dinâmica diferente. E, além disso, ter um time que é o mais importante, o time do Botafogo é um time muito qualificado. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. A gente sabe que o Ryan pode jogar de centroavante, ele consegue fazer isso. Só que ele parece mais à vontade jogando na ponta, conseguindo desequilibrar mais o jogo. Queria saber como é que você enxerga isso. E também sobre o próximo jogo, né, com o Nuno de fora, se há uma possibilidade de ele voltar para a ponta e colocar o Verratti. Como é que você enxerga essa situação? Essa é uma possibilidade, mas eu não sei se o Ryan desequilibra mais jogo na ponta ou de centroavante, porque os jogos que ele jogou de centroavante, ele foi, hoje não, mas nos outros ele foi decisivo, desequilibrou e não muda demais pro Ryan de maneira especial, não muda muito o que ele faz com o de centroavante e de ponta, porque tem liberdade de flutuar, muda mais na questão onde ele vai iniciar a marcação e terminar a marcação do que como que ele vai jogar.
Mas eu acho que o Ryan ele tem poder de desequilíbrio tanto numa posição quanto na outra. Em relação ao Veguete que você tinha perguntado, eu acho que a gente respondia é uma das possibilidades. Boa noite, Diniz, Fábio Torres, JJTV Esportes. Diniz, toda derrota tem um gosto amargo, né? Sempre é ruim perder. Mas hoje talvez tenha tido um pouquinho mais, porque o Vasco fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, contra um São Paulo que veio jogar aqui em linha média, muitas vezes em linha baixa, jogando em transição, tentando achar uma bola, e acabou fazendo 2 gols, né, com o Vasco sendo superior. Além da inspiração que você falou aí, que faltou para o Vasco fazer os gols, e teve oportunidade para isso, faltou algo mais? Faltou alguma triangulação, alguma aproximação dos jogadores, jogada mais agrupada, chutar mais de fora da área? Por que essa bola não quis entrar hoje, Diniz? Eu acho que a gente tentou de muitas maneiras. A gente teve jogada pelo lado direito, pelo lado esquerdo, jogada de bola parada, teve chute fora da área, teve tabela por dentro. Se eu fosse fazer um reparo, eu acho que a gente podia ter circulado a bola mais rápido de um corredor para outro, porque dá mais tempo da gente preencher a área e dá mais tempo também do time sair de trás e preencher o setor do rebote para a gente não tomar a transição. Talvez isso for um detalhe que eu acho que eu faria um reparo. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Queria fugir um pouco de dentro das 4 linhas. Em algumas oportunidades no passado, o elenco do Vasco saía vaiado mesmo vencendo. Hoje, mesmo com a derrota, saiu aplaudido pela torcida. Você é um técnico que valoriza bastante a relação entre o campo e a torcida. Queria saber de você qual a importância dessa confiança que a torcida demonstra no elenco, demonstra em você para a sequência dessa temporada. Tem o Campeonato Brasileiro, que o Vasco briga na Libertadores, a Copa do Brasil, que é em dezembro. Obrigado. Eu acho que essa é a conquista mais importante desse elenco. Devolver estima para a instituição, para o torcedor e criar uma conexão a ponto de perder um jogo em casa de 2-0 e sair aplaudido. Eu acho que é mérito dos jogadores, do trabalho, e eu acho que a torcida reconhece que é um time que se dedica do começo ao final do jogo para tentar entregar as vitórias que o torcedor merece. Então, essa conexão, eu acho que ela é o ponto mais, talvez o ponto mais positivo desse momento que a gente tem aqui no Vasco. E a gente tem que procurar agora se recuperar rapidamente para poder enfrentar o Botafogo na quarta-feira. A gente vai ter um dia menos de descanso, é um jogo muito importante e espero que a gente consiga fazer um bom jogo na quarta. Diniz, Bruno Murito do GE. Antes da lesão do Tietê no jogo contra o Corinthians, parecia que o grande ponto de interrogação do Vasco ali na escalação era a posição de primeiro volante. E aí chegou o Barros acertou ali praticamente o meio de campo. E parece que depois da lesão do Tietê, agora quando ele voltou, né, o Vasco perdeu o Jair também, agora parece que essa posição de segundo volante é meio que o ponto de interrogação ali. Queria que você analisasse a partida do Tietê hoje nessa função, e depois, como você falou, de 5, e também projetasse já no jogo contra o Botafogo, porque você não vai ter talvez não tenha o Barros e não vai ter o Nuno, que já até foi usado nessa posição também de camisa 8, né, digamos assim. Você imagina um meio de campo mais físico, por exemplo, com a presença do Hugo Moura ali? Obrigado. Não, tudo é possibilidade. É igual a escalação do Veguete, do Hugo Moura. E o Hugo Moura não pode falar que o Hugo Moura é um reserva do Vasco. A questão, as coisas foram acontecendo, os jogos foram sucedendo. Acho que o Hugo Moura é um dos titulares do time, assim como o Veguete. Só deu o número de participações deles como titulares desde que eu estou aqui. Então a gente tem até a quarta-feira para decidir quem que vai jogar. Em relação ao Tietê, a verdade é assim, o Tietê estava vivendo um momento espetacular até a lesão. A gente acelerou um pouco a volta dele para ele jogar o jogo da Copa do Brasil lá no Engenhão, ele sentiu de novo. E agora ele está retomando, está oscilando um pouco mais, mas eu acho que ele está fazendo boas partidas. Lá em Fortaleza ele jogou muito bem na lateral, depois ele veio para dentro, jogou bem também. E contra o Vitória também fez um bom. E na lista de relacionados, o Leandrinho desapareceu. A gente não consegue mais observar a presença desse jogador que é a Seleção Brasileira Sub-20, tem idade para progredir, tem idade para evoluir, e antes do seu trabalho no Vasco, ele era utilizado. E a gente observa o Vitor Luiz. Nada contra o Vitor Luiz, mas se a gente for comparar um com o outro, é muito mais benéfico, tanto administrativamente falando na questão financeira, e aí eu queria saber detalhes sobre a questão técnica do jogador e de utilização no campo e bola. Você poderia detalhar para a gente, por gentileza, essa questão? Obrigado. Bom, detalhar, na realidade, tem um monte de coisas que você pode ir somando para você escolher um jogador ou outro. O Vitor, ele é um jogador, quando ele foi utilizado para aquilo que ele podia corresponder, ele correspondeu bem. Ele entrou num jogo lá difícil contra o Fortaleza, jogou pouco com a minutagem baixa, deu conta do recado, um lateral um pouco mais defensivo.
O Leandrinho teve na seleção, ficou muito tempo fora, o Leandrinho voltou quase agora. Se você pegar o tempo de trabalho do Leandrinho comigo aqui, ele é pequeno, muito pequeno. Ele estava fora, emprestado, aí ele voltou, aí ele foi convocado sucessivas vezes, depois foi convocado para o Mundial de Júniores. E o Vitor Luiz tem treinado muito bem, e é um jogador, como eu disse, é um jogador que tem características um pouco mais defensivas. E eu usei o Puma ali já, porque eu acho que o Puma, ele entrega algumas coisas no campo de ataque, de ganha altura, e acho que ele foi muito bem sucedido ali quando entrou. E ele é um jogador importante também para o elenco, o Vitor Luiz, na questão da liderança, é um jogador que sempre puxa para cima. Então, somando todas essas coisas, detalhando naquilo que eu concebo, o Vitor Luiz, nesse momento, ele tem que estar no banco. E o Leandrinho é um jogador de projeção. Nada impede o Leandrinho, agora ou daqui a pouco, o ano que vem, ser o titular do Vasco. Porque ele é um jogador que tem muita força física e ele vai ter que ter as oportunidades dele no Vasco para ele se firmar no Vasco. Mas é um jogador que eu acho que ele vai virar tem tudo para virar um grande jogador. O momento agora, esse é o que eu acho que é melhor para o Vasco, é os jogadores que eu tenho trazido para o banco. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Ainda sobre a lateral esquerda, hoje no final do jogo você tira o Piton, quando ainda estava 1-0 para o São Paulo, e traz o Andrés Gomes para fazer a ala esquerda. Sim. Queria entender um pouco dessa mexida, porque você citou o jogo contra o Vitória, e naquele o Piton acaba dando uma assistência, um cara que tem um ótimo cruzamento, e você estava com 2 homens na área. Queria entender um pouco dessa mexida e o que passou por trás dela. Principalmente porque naquele jogo o Piton entrou no jogo. Entrou muito fresco, entrou assim com muita força, e o Piton naquele momento eu não estava mais conseguindo ir e voltar, estava bem do meu lado. E na realidade ali do lado do Piton não estava tendo problema, não tinha nada ali quase. Então a minha intenção era botar o Andrés ia voltar para ajudar ali para compor o lado do Piton, que não era, que ele estava tendo que pegar às vezes quando passava o lateral, o ala. E isso o Andrés conseguiria fazer e a gente ganharia um jogador com o David, um jogador a mais na frente para tentar a gente fazer o gol. A gente não teve problema ali da saída do Piton, mas ele saiu assim porque ele já estava desgastado e o Andrés podia fazer bem aquilo ali. A gente não teve problema ali. A gente não perdeu o jogo por conta disso. Boa noite, Diniz. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Queria que você falasse um pouco para a gente qual foi a estratégia inicial do ataque do Vasco para jogar contra uma linha de 3 zagueiros, que é algo um pouco atípico aqui no futebol brasileiro. E se você acha que o Ryan teve dificuldade em jogar contra esse sistema de 3 zagueiros do adversário. Obrigado. Eu não acho que teve a ver o Ryan dificuldade de jogar contra esse sistema. No fundo, a gente tirou um pouco da referência, a gente teve muita flutuação, a gente teve muito domínio do jogo. A gente não teve, assim, estrategicamente, não dá para falar assim, porque a gente planejou, as coisas deram certo. A gente queria pressionar em linha alta, tirar a bola do São Paulo rápido, a gente tirou. A gente queria empurrar eles para trás, a gente empurrou. A gente criou chances de todo sentido, a gente chute fora da área, jogar do lado direito, jogar do lado esquerdo, cruzamento intermediário, cruzamento da linha de fundo, jogar de ensaiada. O plano assim de jogo, ele funcionou, só a gente não conseguiu fazer o gol. E a gente facilitou muito para tomar o primeiro gol. Acho que o primeiro gol ele foi muito determinante para o resultado da partida. Depois do segundo tempo a gente voltou bem, tivemos chance antes dos 10 minutos de empatar e até de virar o jogo, não conseguimos fazer o gol. E aí depois a gente, como eu disse, a gente foi perdendo, somente no meio do segundo tempo final, perdendo a organização. E a gente foi ficando mais perto de tomar o segundo gol do que fazer o primeiro. Obrigado, Diniz. Boa noite.